Uma boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nesse momento, possa nos acobertar ainda mais, de acordo com a receptividade que cada um, nesse momento, certamente já está desenvolvendo. Para nós é sempre uma alegria muito grande voltar a casa nesse lugar daqui, né, da conversação, que eu não sou palestrante, eu gosto de conversar. Principalmente no mês festivo, né? Mês de comemoração de 87 anos dessa instituição. Essa instituição que, durante esses quase 90 anos, vem fazendo esse trabalho grandioso de divulgação do Evangelho e principalmente do trabalho assistencial, que a gente sabe que aqui existe. Então, certamente que para nós é um motivo de muita alegria a gente estar aqui nesse mês, né? E terminando, né, Renato? Finalizando esse mês de comemoração. Conta-nos Humberto de Campos que há quase 200 anos houve uma assembleia muito importante no espaço. Essa assembleia contava com espíritos altamente elevados. Era presidida por Ismael, o patrono espiritual do Brasil. E nessa reunião ele falava para todos que estavam ali presentes, esses espíritos elevados, da grande missão que teria o Brasil no trabalho de divulgação do Evangelho, né? Como pátria do Cruzeiro, como divulgação do Evangelho. E aí, em dado momento, ele se aproxima de um dos discípulos que ali estava presente, e ele diz mais ou menos assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Terás o papel de reunir aqueles elementos que vão estar dispersos, separados, brigando, né, em conflitos, e tu terás a missão de reunir todas essas pessoas a partir da nova revelação que ali será trazida, que ali será dada. Se tua luta vai ser grande, com certeza tu terás o apoio, a compreensão de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, nesse momento, ele se aproxima desse discípulo, e o discípulo escolhido não conseguia falar nada, não conseguia articular nenhuma palavra, chorava abundantemente, né, muitas lágrimas, e aquele choro convulsivo de alguma forma já mostrava que ele concordava com a missão que estava sendo atribuída a ele. E aí, tempos depois, no dia 29 de agosto, há exatamente 187 anos completados ontem, nascia lá em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, hoje município de Jaguaretama, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele que foi o grande divulgador, o grande incentivador da doutrina espírita, principalmente naquele momento de maior turbulência, quando até a própria justiça, né, o Código Penal, perseguia aquelas pessoas que se reuniam ali em torno do Evangelho. E aí Bezerra, ao reencarnar na Terra, foi médico, foi escritor, foi político, foi jornalista, foi um filantropo, ajudou demais, tirava do próprio bolso muitas vezes para ajudar aqueles que precisavam. E, acima de tudo, foi um grande vulto da doutrina espírita. Mentor espiritual da nossa mocidade, né, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes. Desde o começo, em sua tenra idade, já na infância, Bezerra já demonstrava uma enorme capacidade intelectual. Aos 6 anos de idade, ele já sabia ler, quando naquele tempo, em 1831, as crianças estavam começando, né, a pensar em ir para a escola. Bezerra já sabia ler aos 6 anos de idade. Aos 13, ele já dava aulas de latim. Quando um professor faltava na escola, ele assumia a turma e ajudava aqueles que ali estavam precisando daquelas aulas, daquelas orientações. Com 19 anos, ele termina seus estudos lá em Fortaleza e o sonho dele era ser médico. Sua família, né, seu pai era tenente da Guarda Nacional, mas de tanto que distribuía suas riquezas e seus bens, acabou vivendo apenas com o necessário. E aí Bezerra tinha esse desejo de ir para o Rio de Janeiro, até então capital do Império, para cursar medicina, e foi justamente quando ele completou 19 anos, o pai dele desencarna, e ele acaba indo para o Rio cursar medicina. E aí ele começa com os 19 anos. Para ele poder custear os estudos, ele começa a dar aulas particulares de filosofia e de outras matérias. E um caso interessante que a gente quer registrar com relação a essas aulas é que justamente no período que ele estava mais com dificuldade financeira
para manter o curso, para pagar o lugar onde ele morava. Desesperado, assim, poucas vezes que Bezerra conseguiu se desesperar, porque o dono da pensão onde ele morava estava ameaçando até de despejá-lo. Ele ora a Deus, né, naquela fé que ele já possuía, muito religioso que era, praticante da Igreja Católica, mas tinha uma fé imensurável. E aí ele ora a Deus, né, pedindo que o ajude naquele momento que ele está prestes a perder o curso, perder o lugar para morar, porque não tinha o dinheiro para se manter. E aí, nesse momento, bate à porta um jovem muito fino, muito educado, de boas maneiras. E esse jovem pede a ele aulas de matemática particulares, porque Bezerra fazia isso para justamente custear as despesas. E aí Bezerra, no começo, se recusa, porque matemática era justamente a disciplina que ele menos gostava, que ele tinha mais dificuldades de lidar com ela, era justamente a matemática. Mas aquele jovem insiste tanto, né, que estava precisando, que estava com dificuldade, que precisava do apoio dele, que aí Bezerra não conseguia negar e acabou cedendo. E aí combinou, né, certo dia, certo local, para começarem essas aulas. O jovem, ao sair, disse, olha, eu estou aqui com o dinheiro da minha mesada, que meu pai me deu, mas eu estou com medo de gastar com futilidades, com coisas que não têm importância. Então, eu gostaria de já deixar pagas essas aulas. Eu gostaria de já deixar tudo certo com o pagamento. Em torno de 50 mil réis, exatamente o valor que ele estava precisando para quitar as suas dívidas naquele momento. E aí Bezerra reluta, não quer, não, mas as aulas nem aconteceram, como é que você já quer pagar? Mas o rapaz insiste, não, eu preciso pagar para não gastar o dinheiro. E aí Bezerra, na necessidade que estava, aceita aquele dinheiro. E aí quando o rapaz sai, imediatamente ele vai para a biblioteca, pega todos os livros de matemática que ele encontra e começa a estudar, se preparar para aquelas aulas. E aí no dia e no local esperado do jovem, o jovem não apareceu. E aí foi um dos casos interessantes que a gente achou trazer, porque realmente já mostrava, desde muito cedo, o papel, a missão que ele vinha desempenhar aqui na Terra, aqui no Brasil especificamente. Aos 25 anos, ele se forma em medicina. E aí ele teve uma carreira brilhante na área acadêmica. Ele foi redator de dos melhores anais de medicina do Império até então, que era a capital, o Rio de Janeiro. Ele foi redator desses anais. Ele defendeu uma tese voltada para o câncer, para o diagnóstico do câncer. E isso ele fez de um renome, com muito renome, com muita fama, esse trabalho. Se tornou assistente, né, do Exército, porque um professor dele foi convocado para ser cirurgião-mor, e aí esse professor gostava muito dele, convidou Bezerra para ser assistente dele no Exército. E aí, depois de um certo tempo, Bezerra acaba assumindo também uma função já oficial como cirurgião-tenente. O consultório de Bezerra vivia sempre lotado, era sempre muita gente se tratando, mas Bezerra continuava muito pobre, porque aquela clientela que ali frequentava não tinha dinheiro para pagar um centavo que fosse pela consulta, nem pela medicação. Então, era um consultório que não causava inveja a ninguém, né? Porque as pessoas que ali iam não tinham dinheiro para pagar absolutamente nada. E aí foi justamente nesse período que ele conseguiu ganhar o nome de médico dos pobres, porque ele ajudava tanto aqueles que ali chegavam precisando, necessitando do apoio, do auxílio material, que acabou sendo acrescido ao nome dele a expressão médico dos pobres. Um outro caso que também a gente achou interessante trazer é que ele, certa vez, no seu consultório, já médico, muita gente sofrida, esperando a vez de ser atendida, e chegou a vez de uma senhora, com um filho embrulhado no braço, com os lençóis, e essa senhora muito aflita, né? O filho muito doente, e ela, Bezerra, meu filho está doente, e aí ela foi dizendo os sintomas que o filho tinha, e Bezerra ausculta, vê a necessidade, percebe que aquilo tudo, a maior parte daquela doença era justamente a fome, a necessidade. E aí ele procura nos bolsos, porque quando ele passa a receita para a mulher diz, doutor, eu infelizmente não tenho dinheiro para comprar nem pão para o meu filho, quanto mais essa medicação que a criança teria que tomar de hora em hora. E aí Bezerra, naquele momento, bota a mão no bolso, procura daqui, procura dacolá, e não acha absolutamente nada, porque o último paciente que tinha entrado já tinha levado a última moedinha que ele tinha, né? E aí ele olha pela mesa, vê as canetas, vê livros, e aí, num movimento, ele vê o anel de formatura dele. Aquela pedra verde brilhando, né? Parecia o brilho da esperança. E aí, num momento, passa uma vida inteira na cabeça, né? O esforço, o sacrifício, a luta que ele fez para se formar.
Mas aí ele imediatamente tira aquele anel do dedo e entrega para aquela senhora. Não dá nem tempo dela pensar, né? Dela nem de voltar atrás, de desistir, de dizer não, não aceito, porque ele já imediatamente já manda que ela saia e já chama outra pessoa para adentrar o consultório. Ele percebeu que naquele momento aquele anel teria muito mais utilidade na mão daquela senhora do que no seu dedo, representando aquele símbolo tão valioso para ele, né? Aos 27 anos ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, e após 3 anos ela acaba desencarnando, deixando Bezerra viúvo com 2 filhos pequenos, um de 1 e outro de 3 anos. Essa primeira esposa dele, ela incentivava muito para que ele entrasse na política, porque ela acreditava que ele, com aquele coração bondoso, ele seria capaz de fazer um trabalho muito bom no campo da política, né, no campo público. E aí incentiva muito, e ele acaba aceitando aquela ideia e se torna vereador. Por mais de uma vez, mais de um mandato, ele é eleito vereador pelo Rio de Janeiro, eleito deputado federal, presidente da Câmara Municipal, que naquela época era semelhante ao que a gente chama hoje de prefeito, e aí ele faz essa brilhante carreira também no campo da política. E aí, quando essa esposa desencarna, ele sofre bastante, se desespera um pouco, né, angustiado por conta dos seus filhos, que eram muito pequenos, mas mesmo assim ele continua dando prosseguimento às suas tarefas, aos seus trabalhos, e sempre com muita ética, sempre com muito comprometimento com a verdade, com o respeito ao outro e, acima de tudo, com a ajuda. Depois de um certo tempo, já com 33 anos, ele se casa pela segunda vez, e se casa justamente com a irmã materna da primeira esposa, né? Ela cuidava dos seus filhos pequenos e acaba casando com ela. E tem com ela mais 7 filhos, né? Então, na verdade, foram 9. Aos 44 anos de idade, ele recebe de um amigo, Dr. Travassos, um exemplar de O Livro dos Espíritos. Dr. Travassos tinha sido até então o tradutor da obra do Livro dos Espíritos aqui para o português. E aí entrega para Bezerra aquele exemplar, né? E Bezerra trabalhava no centro da cidade e morava na Tijuca. De bonde daria mais ou menos 1 hora de viagem. Ele pega aquele livro e aí, quando ele senta na cadeira do bonde, ele começa a folhear. E aí ele diz, meu Deus, eu sei que não vai ser pecado, que eu não vou para o inferno só porque eu vou estar lendo isso. E é até uma vergonha, né? Eu não conhecer essa filosofia que até então estava sendo bastante falada, bastante discutida naquele momento. Então ele começa a folhear, começa a ler, e ele se deteve com tanta atenção naquela 1 hora do trajeto, que ele sentiu que parecia, quando ele começou a estudar a Bíblia, era da mesma forma, aquela necessidade, aquela vontade de fazer aquele estudo. E aí ele se aprofunda naquele estudo, naquela leitura, e ao mesmo tempo ele vai se dando conta de que aquilo que estava ali não tinha nada de novidade para ele, que era como se ele já conhecesse tudo aquilo que estava posto no livro, embora fosse algo extremamente novo, porque até então, em 1865, mais ou menos isso, a doutrina espírita ainda estava recém, né, codificada por Kardec, então era algo muito novo. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro a ser lançado por Allan Kardec. Então, apesar de ser algo novo, para Bezerra aquilo não tinha nada de novidade. E aí ele dizia, brincando, parecia que eu era um espírita inconsciente, né? Ou como se diz por aí, um espírito de nascença. E aí Bezerra começou a se interessar pela doutrina. Um outro caso que a gente achou interessante é que, quando ele começou a se interessar por esse estudo, uma coisa que convenceu profundamente foram as curas. Naquela época, a doutrina espírita utilizava os médiuns, né? Os espíritos utilizavam os médiuns para ensinar medicações homeopáticas. E muita gente naquele período foi curado através da mediunidade, né, através dos espíritos que ditavam essas receitas, que eram chamados de médicos receitistas. E aí Bezerra, quando ficou sabendo dessas curas, ele que tinha um problema de estômago crônico, né, uma dispepsia, aquele mal-estar, aquela sensação de que você está com o estômago cheio o tempo inteiro, ele já sofria desse mal há 5 anos. E ele sabia que tinha um médico receitista que curava, né, que fazia os tratamentos espirituais. E aí Bezerra resolve, num teste, para saber se aquilo realmente era verdade, se não era um charlatão, até então, porque o cara não tinha nada a ver com a medicina oficial, ele pede para que um amigo vá até o consultório desse médium, né, até o local onde esse médium fazia esses atendimentos, e ele simplesmente escreve num pedacinho de papel, Adolfo, tantos anos. Só isso. E pede para que esse amigo vá até esse médium fazer essa consulta à distância para ele. Ele resolve colocar o nome de Adolfo, porque até então ele era deputado, ele já tinha sido vereador, já tinha assumido o cargo de prefeito, era um médico muito conhecido no Rio, então era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa pública. Então ele resolve adotar apenas o nome Adolfo para que
a pessoa não soubesse de quem se tratava. E aí o amigo dele fez isso, né? Foi até o médium e entregou esse papelzinho. Quando entrega esse papelzinho, o médium recebe aquele papelzinho e diz, olha, o seu amigo ele tem um problema de estômago. Embora ele esteja tratando outras coisas, todos os males que ele está apresentando estão relacionados ao estômago. Então, ele tem que fazer esse tratamento com esse medicamento, que com certeza ele vai ficar bom. E aí volta o tratamento para Bezerra, né, o papelzinho escrito, o médium escreve uma nova receita, um novo bilhetinho e devolve, e o amigo de Bezerra vai entregá-lo. E aí, ao final de 3 meses, Bezerra fica curado daquele mal que ele já vinha há 5 anos se tratando. Então, isso foi motivando ele para que cada vez mais ele estudasse as obras de Allan Kardec e pudesse adentrar na doutrina. E aí, depois de 30 anos de atuação na política, né, então ele realmente passou muito tempo dedicado à vida pública, ele decide se afastar. Ele, naquela época, apesar de muito ético, muito honesto, muito caridoso, mas as pessoas criticavam muito. Porque até hoje, quando a gente vê alguém muito honesto, a gente critica, acha que a pessoa está sendo demagogo, né? A gente parece que não consegue lidar nem com a honestidade do outro. E naquela época também. Bezerra, mesmo com toda essa ética, foi muito criticado no campo da política. E aí ele decide, depois de 30 anos, se afastar. Porque, na verdade, ele tinha uma missão muito maior que ele deveria assumir a partir daquele momento. Aquela missão que estava lá relacionada com o que o anjo Ismael tinha dito para ele, quando ele estava para reencarnar aqui no Brasil. E aí, aos 55 anos de idade, no auditório lá da guarda, da velha guarda, né, com quase 200 pessoas, aliás, 2.000 pessoas nesse auditório, ele disse publicamente que estava aderindo, né, que estava confirmando a adesão dele ao espiritismo, né, estava se tornando espírita. E aí, naquele momento, por volta de 1880, como a gente já tinha dito antes, era um momento que os centros espíritas estavam trabalhando, cada um de acordo com a sua convicção, o movimento espírita extremamente perseguido, casas espíritas fechadas, uma briga entre quem defende a parte religiosa, quem defende a parte científica ou o aspecto mediúnico. Então, era um momento de muita dispersão do movimento espírita. E aí Bezerra, com a sua enorme capacidade intelectual, aliada ao amor próximo que ele tinha por aquele trabalho, ele resolve assumir isso. E aí, no ano de 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, da qual Bezerra foi presidente por 2 vezes. Né? Ele foi o 2º presidente e foi o 5º presidente da federação. E aí, por que foi importante a federação naquele momento? Porque, como os centros espíritas estavam trabalhando praticamente isolados, era necessário um órgão que congregasse, né? Que federasse, que reunisse novamente. E Bezerra foi a pessoa indicada, a pessoa de confiança daqueles que ali estavam, para que ele pudesse assumir essa tarefa. Nesse período, né, quando ele assumiu a segunda presidência, ele desencarnam 2 filhos dele. Mas, mesmo assim, Bezerra não se deixa abater e continua no seu trabalho de fazer esse trabalho ir à frente. Por conta dessa atuação dele, né, no trabalho da divulgação da doutrina espírita, ele acaba sendo chamado de o Kardec brasileiro. Né? Não sei se alguém já ouviu aqui, mas Bezerra é também conhecido, além de médico dos pobres, como Kardec brasileiro. E claro que ele tinha, né, um carisma, um trabalho de divulgação imenso, porque, como a gente disse antes, ele escrevia tanto no jornal, que era o País, um jornal de grande circulação na época, como também na revista O Reformador, né, que é o primeiro exemplar, a primeira revista, o primeiro periódico que surgiu no movimento espírita, que até hoje tem circulação. Né? Inclusive, a gente agora encontra até a versão online dela. E aí, um outro caso que também nos chamou a atenção, que Bezerra, além de todo esse trabalho de divulgação, ele também era um doutrinador, né, de entidades obsessoras. E aí houve um caso em que ele estava na casa espírita que ele militava, que chegou um grupo de pessoas dizendo que uma certa senhora estava num processo de obsessão muito grave, que todos os amigos e familiares já tinham tentado de tudo para resolver aquela situação e que ninguém tinha conseguido afastar aquele espírito obsessor. E aí Bezerra, meu pessoal, se os amigos e parentes não conseguiram, como é que eu, com minha humildade, vou conseguir isso? Mas aí aquelas pessoas insistiram tanto e aí ele resolveu ir até a casa daquela senhora. E aí, quando ele chega naquele ambiente, ele se depara com uma cena muito, muito triste, né? Uma senhora obsidiada, gravemente, né, num processo de subjugação já extremo, mãe de 5 filhos, só que a filha mais velha tinha desencarnado, intrigada dela, porque achava que a mãe tinha sido responsável por todas as coisas ruins, de errado, que tinham acontecido com ela. Então, ela, naquela ânsia de se vingar da mãe, começou a obsidiar essa mãe.
E aí, nesse processo de obsessão, deixou a mãe nessa situação de já subjugada, né, do 3º grau de obsessão. E Bezerra se choca com aquela cena, né, se sensibiliza, se emociona. E aí ele começa a conversar, a dialogar com aquele obsessor, dizendo, olha, mas você também foi responsável, você também tinha o livre-arbítrio de agir, de mudar seu destino, de mudar a sua situação. Aí o espírito continuava irremediável, não, mas ela foi a responsável, ela é a culpada, e eu não vou sossegar enquanto eu não destruí-la. Eu estou aqui para isso, eu quero destruí-la. E aí Bezerra, com aquele amor que ele tinha, ele diz, você conhece Maria Santíssima? Você já ouviu falar? Você já fez alguma oração para ela, a mãe de Jesus, pedindo perdão pelas suas faltas? E o espírito responde, eu nunca nem ouvi falar, não quero nem saber disso, eu nunca me preocupei com essa história de oração, irredutível. E aí Bezerra pergunta, mas você me dá permissão para que eu faça uma oração, para que eu peça a Maria Santíssima por você? E aí aquela entidade, que era a filha da mãe, né, da mulher, pode orar, se você quer, fique à vontade, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada contra, pode ficar à vontade e fazer a sua oração. E aí Bezerra começa aquela oração. Mas era uma oração de uma profundidade, de um amor tão grande, que parecia que aquele ambiente, né, estava completamente iluminado pela espiritualidade, e com certeza que estava. E aquele amor que transbordava, acho que de todos os poros dele, acabou irradiando de uma tal forma que o espírito não suportou tanto amor. E aí incorporou na mãe, e aí beijando muito, acariciando muito a cabeça de Bezerra, aqueles cabelos brancos que ele tinha, diz muito comovido, velhinho santo, realmente você está com a verdade. No seu coração tem um Deus que eu não conheço. Com certeza quem ora dessa maneira só pode estar dizendo a verdade. E aí aquele espírito acaba por se afastar. Tempos depois ele aparece novamente numa reunião mediúnica, né, na casa de Ismael, que era a casa que Bezerra também trabalhava, dando comunicação, agradecendo a Bezerra por aquele trabalho que ele tinha feito de conscientização, pedindo perdão e agradecendo, acima de tudo, pela intercessão, né, de Maria Santíssima naquele momento, para que ele realmente, para que aquela entidade se afastasse daquela mãe e deixasse que ela vivesse livremente, e ela também, né, que ela tivesse a liberdade de viver plenamente no mundo espiritual. Então, foram muitos casos que aconteceram com Bezerra, muitas homenagens foram feitas a ele, até um filme, né? Agora em 2008, a gente até assistiu agora há pouco, foi lançado um filme que trata um pouco da vida dele, claro que é de uma maneira resumida, o cinema não consegue mostrar tudo, mas resume, né, de uma forma interessante. Mais de 40 obras escritas Bezerra tem, inúmeras mensagens publicadas, tanto no Reformador quanto no País. No País ele assumia o pseudônimo de Max, assim como no Reformador, até porque ele tinha uma carreira pública e ele não podia também estar se expondo, até por conta das perseguições e até da não aceitação, e aí ele acabou assumindo esse pseudônimo de Max e escreveu inúmeras mensagens, também mediúnicas, né, depois do desencarne dele, através de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Ivone Pereira, Valdo Vieira. Então foram muitas mensagens, muitas obras escritas, muito trabalho prestado. Nos últimos dias de sua existência, né, no começo de 1900, nos primeiros dias de janeiro, ele é acometido por um grave acidente vascular cerebral, né, que a gente chama atualmente de AVC, naquele tempo chamava-se de congestão cerebral. E Bezerra fica por 3 meses acamado, né? E nesse processo da doença, ele não mexia um músculo que fosse. Até a língua parecia que tinha engrossado na boca, né? Ele não conseguia articular nenhuma palavra. E ele permaneceu durante 3 meses nessa cama, nesse quarto, muito simples, que não tinha quase nada. Tinha uma mesa com alguns medicamentos e uma cadeirinha de palha. Que essa cadeirinha, dia e noite, tinha sempre alguém ali sentado para simplesmente olhar para Bezerra, porque a única coisa que mexia nele eram os olhos. E aqueles olhos verdes, que quem conhecia descreve como sendo de um verde que ninguém nunca viu. Que parecia, ele dizia nas intimidades, que o verde dos olhos dele eram semelhantes às águas verdes do Ceará, sua terra natal. E a única coisa que mexia em Bezerra naquele momento eram aqueles olhos. E esses visitantes que estavam ali dia e noite, manhã, tarde e noite, em nenhum momento ele ficou só, chegavam simplesmente ali na pontinha do pé, sentavam-se àquela cadeira, olhavam para ele com aquele olhar e já se sentiam beneficiadas. Mas também se sentiam tristes, porque sabiam que com aquele desencarne, muita gente iria ficar órfã daquela bondade, daquele amor. E aí, no dia 11 de abril de 1900, Bezerra parte de volta para o plano espiritual, desencarna. E aí, um outro fato também interessante
é que 50 anos após o desencarne dele, ou seja, em 1950, num livro chamado Nas Terras Verdes e Amarelas, de Ana Maria Splange, através da mediunidade também de Divaldo Franco, ele utiliza-se para falar desse momento, ele conta que em desdobramento, mas assim, em plena consciência, Divaldo Franco estava consciente, acordado, né? Após os trabalhos lá em Salvador, ele se vê desdobrado, né? Ele sai do corpo material e se vê em espírito num salão grandioso, que tinha assim colunas semelhantes àquelas colunas greco-romanas, aquele estilo daquelas colunas, né, enormes que a gente conhece dos palácios da Grécia Antiga de Roma. E aí ele se viu rodeado de muita gente, muitos espíritos, tanto encarnados, que estavam ali, assim como ele, em desdobramento, como entidades desencarnadas. Ele que tinha uma profunda ligação com Bezerra, ele já sabia que alguma relação tinha com Bezerra de Menezes. E aí, em dado momento, ele percebe que Bezerra, em espírito, adentra aquele ambiente cercado de muitos amigos, né, de todas aquelas entidades espirituais. E aí ele se prostra assistindo aquela cena, e aí Bezerra, naquele momento, estava sendo homenageado, era uma homenagem para ele. E aí muitos cânticos de louvor, né, muitas hosanas, muitos hinos maravilhosos, músicas melodiosas, e em dado momento uma luz intensa se forma naquele ambiente e se corporifica na figura de Celina, a mensageira de Maria, a mãe de Jesus. E aí Celina se aproxima e diz: Adolfo Bezerra de Menezes, por teus serviços prestados, foi-te permitido agora tu reencarnares num planeta mais evoluído do que a Terra. Se afastar dessa tua missão, porque tu já cumpriste o que te foi confiado. E aí Bezerra, naquele momento, com muita humildade, mas eu não mereço isso. Se me é possível pedir alguma coisa, eu peço encarecidamente, em nome de Maria Santíssima, que me permita continuar aqui por mais tempo. Eu não quero me afastar do Brasil, né, especificamente, enquanto tiver alguém sofrendo, enquanto tiver alguém gemendo, chorando de dor, de sofrimento, eu não quero me afastar e deixar de dar essa assistência. E aí houve-se um silêncio grande naquela assembleia, naquela reunião, e depois como que uma mão escreve no ar, dizendo que o pedido dele tinha sido deferido e que ele iria ficar mais 50 anos nos auxiliando, né? Então, eu acredito que em 2050, aliás, 1950, dormiu encerrou, né? Talvez, ninguém sabe, a missão dele aqui com a gente. Mas, com certeza, Bezerra de Menezes foi um homem que viveu intensamente a capacidade intelectual que ele tinha e a responsabilidade, principalmente diante do compromisso que ele assumiu ainda no plano espiritual. Dizem algumas entidades espirituais, né, alguns espíritos através da mediunidade de médiuns como Chico, como Divaldo, que Bezerra, que essa reunião que houve para a preparação de Bezerra para a Terra foi uma reunião semelhante à que aconteceu com a vinda do Cristo, né, que essas entidades superiores se reuniram para que preparassem a vinda de Jesus aqui para a Terra. Então, foi algo muito parecido com o que aconteceu com ele. Então, certamente que ele teve esse compromisso assumido para que ele pudesse desenvolver a sua vida acadêmica, a sua vida política, né, a sua vida pública e principalmente a sua vida, a sua militância espírita, sempre baseado nesses princípios do amor, da ética, do compromisso com a verdade, com tudo. E aí, da mesma forma que Bezerra de Menezes, né, tinha toda aquela capacidade intelectual, acredito que nós também temos, né? Talvez um pouquinho menor do que a de Bezerra, mas a gente também tem inteligência. Nós também somos pessoas inteligentes. E por que a gente diz isso? Porque hoje a Terra já não é mais um planeta primitivo. Hoje a Terra já é um planeta em processo de regeneração. Então aqui já não existe mais espíritos primitivos. Então hoje todos nós que aqui estamos somos dotados, somos possuidores de uma capacidade intelectual. Parecida com a de Bezerra, não sei, mas poderia se aproximar mais, dependendo do nosso esforço, né? Porque a gente sabe que a nossa capacidade intelectual, ela pode ser desenvolvida dependendo de cada um de nós, do nosso esforço, do estudo, do aprendizado, acima de tudo da vivência. Com certeza a gente é capaz de desenvolver cada vez mais a nossa inteligência. E é evidente que a gente reencarna, né, na Terra ou em qualquer outro lugar que seja, justamente para a gente melhorar, para a gente desenvolver ainda mais essa capacidade. São Luís, o espírito que dita muitas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar da necessidade da encarnação, ele vai dizer justamente isso, que a gente reencarna justamente com essa finalidade,
de desenvolver a nossa inteligência, de desenvolver a nossa capacidade intelectual. Não foi por acaso que Kardec, né, como pedagogo que era, como grande educador que foi, ele sempre que estava falando da doutrina, ele sempre atribuía a essa doutrina um caráter pedagógico. Tanto é que ele comparava a nossa existência na Terra com a passagem nossa pelas escolas. E aí Kardec dizia que para a gente chegar a um curso superior de educação, né, uma universidade, a gente tem que passar por todas as séries escolares, não é verdade? Ninguém chega no nível superior pulando as etapas, a gente tem que passar por todas as séries. E isso faz parte também do nosso desenvolvimento, da nossa inteligência, da existência que a gente está assumindo para a gente ir galgando esses degraus. Quando o aluno é bom, quando o aluno é estudioso, ele passa com tranquilidade nas matérias. E aí ele passa para o ano seguinte. É quando a gente evolui e passa para um estágio mais avançado de evolução. Mas aquele aluno relapso que não estuda, que não está dedicado, o que é que acontece? É reprovado. E aí parece que você ser reprovado e ter que repetir tudo aquilo foi uma punição, né? Mas na verdade não é. É a misericórdia de Deus que nos permite passar novamente por aquele aprendizado para que a gente possa evoluir. Para a gente ser perfeito, é preciso que a gente desenvolva a nossa inteligência. É claro que para a gente atingir a perfeição plena, a gente precisa de duas asas, né? Que Emmanuel bem fala isso no livro O Consolador. A gente precisa da asa do sentimento e a asa da sabedoria. Então a gente precisa desenvolver o amor e precisa desenvolver a inteligência. É claro que o progresso moral, né, e o progresso intelectual, muitas vezes eles caminham ali lado a lado. Dizem os Espíritos, né, através da codificação de Kardec, no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, que a gente só vai conseguir chegar ao progresso moral se a gente conseguir também atingir o progresso intelectual. Então, de alguma forma, decorre do outro, depende do outro, né? É óbvio que o progresso moral, ele é muito mais importante do que o progresso intelectual. Sem sombra de dúvidas. Pessoas muito inteligentes, muitas vezes acabam se perdendo na inteligência e acabam levando essa inteligência para o lado mal, para o lado da maldade, para desenvolver coisas que vão nos afastar cada vez mais do Criador. Enquanto que quando a gente tem uma moral muito elevada, dificilmente a gente erra, né? Dificilmente a gente cai no erro. Por quê? Porque justamente esse progresso moral ele é muito mais importante do que o progresso intelectual. E aí Ferdinando, né, um espírito protetor também no Evangelho, ele vai dizer que a nossa inteligência, que o homem inteligente, ele tem uma missão. Sempre que pessoas inteligentes renascem na Terra, elas renascem com uma missão. Que Deus só permite que a gente venha num meio capaz de desenvolver essa inteligência, porque Ele estava guardando para a gente uma grandiosa missão. E aí a gente precisa usar bem essa inteligência, para a gente não cair no erro que muitos acontecem por cair, né? E aí ele compara que essa nossa inteligência é semelhante àquela enxada que o jardineiro recebe para que ele seja capaz de arar a terra e plantar e colher as sementes, os frutos daquela plantação. Mas se o jardineiro pegar aquela enxada e com ela quiser matar o patrão dele, a utilidade da enxada não era essa. Era cavar a terra. Então, a mesma coisa acontece com a nossa inteligência. A nossa inteligência ela precisa ser usada para o bem. E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, de pessoas muito inteligentes que nasceram na Terra, que reencarnaram na Terra justamente com a missão de fazer com que a coletividade chegue ao progresso. Porque o mais importante é isso, é o progresso coletivo. Claro, que vai depender de cada um, mas é importante que a gente pense sempre no coletivo. E aí a gente poderia citar inúmeros casos, né? Sabin, que criou a vacina contra a poliomielite, Bill Gates, na área da informática, que criou o Windows, o homem que criou a penicilina, né? Alexandre Fleming, Thomas Edison com a lâmpada e tantos outros homens inteligentes que souberam usar bem a inteligência que foram dotados para justamente fazer com que a gente progrida. Porque quando a gente desenvolve a inteligência, com certeza a humanidade progride muito mais rapidamente. No livro Consolador tem uma pergunta bem capciosa, dizendo assim: como a nossa passagem na Terra é tão passageira, né? A gente sabe que está aqui realmente de passagem, será que é necessário que a gente desenvolva a nossa capacidade intelectual? E aí Emmanuel responde com muita propriedade. Sem dúvida que sim, porque quando a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual, a gente se torna capaz de auxiliar
o progresso de outros, que muitas vezes vão ali se arrastando, né, se capengando nesse marasmo da intelectualidade, da inteligência. Então, é necessário que a gente utilize bem a nossa inteligência, principalmente em benefício do outro. E aí, aquelas pessoas que mal usam a inteligência, aí Hitler, um homem inteligentíssimo, né? Mas que com certeza usou a inteligência dele para o mal, conhecido até hoje como o homem mais carrasco, o governante mais carrasco da história da humanidade. Certamente não usou bem a inteligência dele. E aí o que é que acontece nesses casos? Pessoas que fazem mau uso da inteligência renascem em corpos com limitações, com deficiências. E aí tantos casos a gente conhece de idiotismo, né, de loucura, de pessoas que certamente usaram mal a inteligência que dispunham, e aí vêm corpos que não conseguem desenvolver. Às vezes tem espíritos inteligentíssimos ali naquele corpo. Mas aí a inteligência está como um mudo, que tem todo o aparelho fonador, mas não consegue falar. Né? Pelo menos a linguagem oral. Né? Hoje a gente sabe que tem a linguagem de sinais, mas a linguagem oral o mudo não consegue. Da mesma forma o louco, o idiota, que renasce num corpo que muitas vezes tem um espírito inteligente, mas não consegue demonstrar essa inteligência justamente por conta dessas limitações. E aí quando a gente fala de desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, aí com certeza não tem como a gente fugir da responsabilidade. Porque se uma coisa aumenta a responsabilidade, é o conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna responsável por aquele conhecimento que a gente tem. E aí não adianta a gente dizer que fulano é responsável por tudo que me acontece, de bom e de ruim. A gente tem a mania de culpar os outros pelos nossos insucessos, né? Pelas nossas fraquezas. Mas quem é responsável por tudo aquilo que nos acontece, somos nós mesmos. Ninguém é responsável por ninguém. A filha obsidiada culpava a mãe, mas com certeza a mãe não tinha tanta responsabilidade assim, porque ela tinha o livre-arbítrio para fazer de forma diferente e não fez. Então ela era responsável maior por aquela situação. Só que a gente, muitas vezes, no sentimento de se autoproteger, a gente acaba colocando no outro, né, a responsabilidade que seria nossa. A gente joga para o outro essa responsabilidade de alguma coisa que não funcionou bem com a gente. E em outros casos a gente fica se culpando, se martirizando, no sentimento absurdo de culpa, que também é o outro extremo. A gente nem pode responsabilizar o outro, mas a gente também não pode viver se culpando pelas coisas que nos acontecem. Porque se a gente vive nesse processo de se culpar o tempo inteiro, a gente acaba não indo à frente. E aí a gente acaba se distanciando cada vez mais da felicidade, que é o nosso propósito aqui na Terra, ser feliz, né? E se a gente não busca esse auto-perdão, essa cura dessas coisas que a gente vem carregando de milênios, a gente não vai conseguir avançar. E aí nós espíritas, com certeza, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós recebemos muito, né? Eu estou aqui desde pequenininha, Ave Maria, fico pensando nas minhas responsabilidades diante daquilo que a gente tem de missão para cumprir, porque todos nós temos. Talvez não seja uma missão como a de Bezerra de Menezes, mas todos nós temos uma missão a cumprir na Terra. E aí a gente precisa dar conta dela. E aí só falar, só escrever, não é suficiente. Nós espíritas, acima de tudo, a gente tem que ter a vivência, o exemplo, o mostrar o ético, mostrar o correto, mostrar aquilo que é bom, aquilo que faz parte, ser responsável no lar, no trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja, na rua. A gente tem que demonstrar essas atitudes de responsabilidade por aquilo que a gente já recebeu, por essa inteligência que a gente tem, por toda essa bagagem que a gente já tem. E aí, com certeza, não vai faltar gente para criticar, né? Porque quando a gente está no caminho certo, sempre tem alguém que diz, mas fulano, tu é muito babaca, né? Tu agora inventou de só todo domingo, toda segunda, toda terça, está numa casa espírita, orando, rezando, fazendo bem. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. E aí, certamente, essa pessoa que chega para nos criticar, para nos dizer que a gente está errado, certamente essa pessoa nunca leu uma obra espírita. Né? Nunca leu um livro de Kardec, alguma das obras da codificação, porque não conhece o que está no posto de conhecimento aqui, né? Nas obras. Essa não é uma obra espírita não, mas nas obras espíritas que a gente tem conhecimento. E aí vai a grande missão que tem o escritor, né? Diante dessa capacidade intelectual, diante dessa responsabilidade que ele tem de transmitir mensagens através da escrita. E aí, claro que Bezerra de Menezes cumpriu com hombridade, com muita vigor a missão que foi confiada para ele. Porque o escritor espírita, ele precisa sempre, né, agir correto, sincero, com boas intenções. Claro que muitos espíritos nascem com essa missão de escrever, né, de trazer livros e livros espíritas,
que são livros que têm uma qualidade, que têm um ensinamento, que têm um aprendizado para nos trazer. Então, são espíritos que vêm já com essa missão, com esse preparo para isso. Mas ele precisa também ter alguns cuidados, né? Evitar muito verbalismo, muita conversação, evitar estar divagando, estar falando de coisas desnecessárias para aquele momento, evitar também desrespeitar aquelas pessoas que discordam. Um livro espírita, ele não pode nunca estar criticando A, B ou C, porque não comunga das mesmas ideias que ele. Então, e acima de tudo, né, o estudo permanente, o respeito a Jesus, à autoridade do Cristo, porque ele certamente que é o grande mentor, o grande orientador nosso, diante de todas as nossas missões. E aí a gente fala da missão de Bezerra, a gente fala da missão do escritor espírita, mas e nós, né? Será que a gente também tem uma missão, né? Com certeza que tem, né? Diante desse tema, diante dessa capacidade intelectual, diante dessa inteligência, diante dessa responsabilidade, claro que a gente também tem a obrigação de estudar, né, de pegar, de ter um minuto que seja no dia da gente, alguns minutos da gente tirar para ler bons livros, para ler as obras de Kardec, para estudar cada vez mais, porque com certeza a gente aprende muito quando a gente estuda mais. E aí a Casa Espírita tem biblioteca que a gente pode pegar livro emprestado, que a gente pode emprestar, que a gente pode dar, né? Quando a gente encontra um livro com preço acessível, a gente compra também para presentear os amigos. Então, essa deve ser a nossa conduta também diante dos livros, também diante da escrita. Porque a gente não pode nunca esquecer que a nossa doutrina, ela é uma obra de educação. Kardec, quando codificou, não foi por acaso, né? A gente sabe que a doutrina espírita, ela não prega a salvação para ir para o céu. Ninguém está aqui esperando ir para o céu. Até porque na nossa concepção o céu nem existe. Mas a gente está aqui para se autoeducar, para se melhorar. E aí é preciso que a gente cada vez mais vá se imbuindo, né, dessa missão que a gente tem e a gente vá tomando, né, essa consciência de que a gente tem essa capacidade intelectual, de que a gente tem essa responsabilidade para que a gente possa agir. Então, é óbvio que quando a gente trouxe esse tema, pensando na vida de Bezerra, de Menezes, pensando naquela missão que ele veio desenvolver aqui na Terra, e para a gente conversar sobre esse tema da inteligência e da responsabilidade, foi muito fácil, né, a gente falar de Bezerra de Menezes, porque a gente sabe que Bezerra, ele conseguiu realmente cumprir a missão que foi confiada a ele, nessa tarefa de divulgar a doutrina espírita e principalmente de reunir, né, naquele momento que era tão difícil, aquelas pessoas que não estavam conseguindo seguir a doutrina como ela deveria ser na sua pureza. E aí a gente não pode, né, em nenhum momento estar julgando quem usou mal da sua inteligência para escrever livros que não são condizentes com o que a gente precisa, com o que a gente espera, mas a gente sabe que Bezerra foi essa criatura, né, que realmente cumpriu. Como médico, como escritor, como jornalista, como político, ele realmente soube fazer um bom uso da sua capacidade intelectual e da sua responsabilidade diante daquilo que lhe foi confiado. E nós, né? Qual será a nossa missão, né, diante dessa capacidade intelectual que a gente tem, diante dessa responsabilidade? Com certeza, seguir as leis morais, né? A gente não tem outro caminho a não ser esse. Aquelas 10 leis morais que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, começa com a adoração e vai até a lei de justiça, amor e caridade, a gente precisa vivenciar aquilo. A gente precisa experimentar as leis morais. E aí nem precisa, nem basta a gente dizer, mas eu não tenho conhecimento. Porque às vezes a gente quer se fugir da responsabilidade dizendo isso, né? Mas eu não tenho conhecimento, eu não sabia. E aí isso não é verdade, porque Kardec já bem disse que as leis morais, elas estão justamente na nossa consciência. Então não tem como a gente fugir desse nosso comprometimento com essa nossa capacidade. É óbvio que os livros estão aqui para nos ensinar, né? Os grandes escritores, eles estão aqui para nos orientar qual o caminho, qual a reta que a gente deve seguir para chegar à perfeição. Mas só o esforço, né, pessoal, individual de cada um de nós é que vai ser capaz de nos aperfeiçoar cada vez mais. E aí, melhor do que falar, né, melhor do que ler, a gente já disse, é vivenciar. Vivenciar as obras do Cristo, vivenciar os ensinamentos de Jesus, as mensagens trazidas no seu Evangelho. E aí que a gente possa, né, diariamente, atender aquele convite de Jesus, porque Ele nos chama todos os dias, com a sua humildade. Ele está sempre nos convidando para que a gente também possa ser um divulgador desse Evangelho, dessa boa nova. Então, da mesma forma que Ele fez com Paulo de Tarso, com Maria de Magdala. Paulo de Tarso, a gente conhece a história, né? Lá no caminho de Damasco, ele que era Saulo, um perseguidor feroz do cristianismo, mas naquela estrada Jesus Cristo chama e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E aí Saulo cai e aceita o Cristo naquele momento como sendo o grande mentor, o grande orientador da sua missão aqui na terra, como divulgador também daquele cristianismo. Da mesma forma, Maria de Magdala, não é? Que também era uma mulher da vida, né? Mulher de vida fácil, que eu acho que de fácil não tem nada, mas era mulher do mundo, de muitos homens. Mas quando conheceu Jesus, ela ouviu dizer que ele estava naquela cidade, naquele momento, e ela foi ter com ele. E aí, quando ela chega perto do Cristo, ela se desmancha, porque era um vaso escolhido também. E aí, mesmo todo mundo dizendo, mas essa mulher tem má vida, Senhor, não chega perto não. Mas Jesus sabia com quem ele estava lidando. E aí convida também Maria de Magdala para que possa segui-lo. E aí ela se desfaz de todos os seus bens. Muitos biógrafos de Bezerra de Menezes dizem que ele era Zaqueu, né? Aquele publicano, o chefe dos publicanos, o grande cobrador de imposto, que a gente já deve também ter ouvido a historinha dele, que ele era um homem bem pequenininho, e aí no meio daquela multidão, o Cristo ia passando, e Zaqueu, naquele desespero de ver Jesus, sobe numa árvore para poder ver melhor Jesus. E acaba vendo, e naquele mesmo dia ele convida Jesus para ir jantar com ele, e Zaqueu vai, e Jesus vai, e todo mundo dizendo, mas Senhor, como é que tu vai na casa de um publicano, um cobrador de imposto? Mas o Cristo foi, e o Cristo chamou Zaqueu também a ser um convertido, vamos dizer assim, um divulgador do Evangelho. Zaqueu vai. Zaqueu foi a reencarnação, né? Segundo muitos biógrafos dizem, a reencarnação de Bezerra de Menezes aqui no nosso plano. Não é por acaso que no Evangelho tem espíritas amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, a gente está aqui na Terra para isso. Ninguém veio para passear, para se esbaldar. Isso até faz parte, né? A diversão é necessária, mas a gente está aqui para buscar o amor e buscar a instrução. Uma frase de Bezerra, acho que foi até Renato que postou no grupo essa semana, ontem, né? Ontem foi o aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes. Ele nos diz, de nada vale o brilho da inteligência se o nosso coração permanece às escuras. E aí, com certeza, Bezerra tem muito a nos ensinar, mas principalmente tem muito a nos mostrar do verdadeiro sentido do amor desprendimento, do amor renúncia. Ele dizia que um médico não tinha o direito de escolher hora, local, de atender, podia estar jantando, podia estar com o filho doente. O filme mostra esse momento, né? Que Bezerra está com um filho com uma febre altíssima, mas chega uma mulher desesperada, Bezerra, eu preciso que você vá até a minha casa, meu filho está doente. E Bezerra, naquele momento, ora para que Deus auxilie o filho dele, deixa o filho e vai em socorro daquela mãe também aflita. Então, ele dizia que ser médico era um sacerdote justamente por isso, porque ele tinha aquela missão. E aí, de nada vale aquela inteligência toda que certamente ele tinha, se ele não tivesse esse amor brilhante. E aí, às vezes, a gente acha que não tem nada para oferecer, não é? Bezerra, muitas vezes, se viu nessa situação também. Já tinha dado o anel dele de formatura, o anel de ouro, com a esmeralda lá verde, brilhando. Certa ocasião também, chega uma pessoa muito desesperada, muito aflita, doente, né? Já estava no estado febril, mas talvez até por conta da fome, desempregado. E aí essa pessoa procura Bezerra, num dia que ele tinha acabado uma pregação evangélica na federação, e aí essa pessoa chega muito aflito. Bezerra, quando termina essa reunião, ele sai naquela vibração de muita paz, de muita emoção, de muito amor, vibrando naquele coração. E aí quando ele está saindo por aquelas escadas, descendo, esse homem o procura, e aí Bezerra, com muita paciência, com muito amor, olha para aquele homem, acho que semelhante até ao Cristo, olharia para aqueles transeuntes que estavam com ele naquele caminho, e o homem diz, Bezerra, eu preciso que você me ajude, eu não tenho nada para comer, estou desempregado, acabei de perder um filho, estou aqui agoniado, sem saber o que fazer. Aí Bezerra procura dinheiro, coitado, não tinha um centavo. E aí ele pergunta para aquele homem, meu irmão, você tem fé em Maria Santíssima? Você confia na mãe de Jesus? E aí aquele homem, claro, Bezerra, claro que eu confio. A mãe de Jesus é a mãe santíssima, a mãe de todas as mães. Aí ele diz, então, Bezerra diz para ele, então em nome de Maria Santíssima, receba esse abraço que eu vou lhe dar agora, mas receba esse abraço com todo o fervor da sua fé, com toda a sua emoção, e leve esse mesmo abraço para os seus familiares, chegue na sua casa e dê esse mesmo abraço que eu estou lhe dando aqui, nas pessoas que estão com você no seu lar. E aí aquele homem recebe aquele abraço de uma emoção que a gente não consegue descrever. E aí ele vai, né, naquela vibração. Bezerra fica muito perturbado com aquela situação. Queria ter ajudado mais, mas a única coisa que ele tinha era aquele abraço para distribuir naquele momento. E o homem vai embora. E Bezerra fica martelando aquilo, pedindo, né, em prece ainda, em oração por ele, pedindo a Maria Santíssima que interceda. E aí esse homem, uma semana depois, procura Bezerra novamente. Bezerra, hoje eu vim, no mesmo dia dessa reunião, com essas vibrações boas, e aí o homem diz, eu vim hoje para te agradecer, porque aquele abraço que você me deu foi um abraço milagroso.
Eu cheguei à minha casa, abracei também os meus familiares com aquele mesmo amor, com aquela mesma fé. Fizemos uma oração, bebemos aquela água, que certamente estava ali cheia de medicação espiritual. E a gente foi dormir, parece que até alimentado. A gente já que não comia tantos dias. Mas parecia que naquele momento a gente estava bem alimentado. E no outro dia ele saiu, né, como que guiado por alguma intuição, que certamente foi, né, alguma entidade, algum guia espiritual de Bezerra que o acompanhou. E aí ele viu uma porta aberta, entra nessa porta e aí encontra uma pessoa. E aí ele começa a falar da vida, do sofrimento que ele está vivendo. E aquele homem, naquele momento, se sensibiliza e dá um emprego para ele. Né? E aí ele, naquele momento, ele chega para Bezerra para agradecer. Que até o abraço dele foi um abraço milagroso. Então, que a gente possa, né, já que a gente às vezes se diz tão pobre, né? Ah, eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho um anel de formatura de esmeralda nem ouro. Mas a gente tem um abraço, né? E esse abraço, às vezes, ele vale muito, né? Então, que Jesus, que Bezerra de Menezes ontem aniversariou, que possam sempre, né, nos fortalecer cada vez mais na nossa fé, na nossa vontade de ser melhor. Porque o mais importante é que a gente se melhore a cada dia. Não basta falar, não basta ler, não basta estar assistindo palestra. A gente tem que fazer o esforço diário de ser melhor no dia a dia da gente. Como é mês de aniversário, eu trouxe 2 presentinhos, que não é presente, na verdade é só... Renato já falava, né, do livro, que infelizmente eu não posso vender, porque foi feito lá pelo instituto que a gente trabalha, e aí eu não gastei nenhum centavo, então por isso a gente assina um contrato lá proibindo a gente de vender. Mas aí eu queria distribuir pelo menos 2 aqui com vocês, e aí eu coloquei 2 números, né, um número em cada livro. Quem se habilita a arriscar o número? Quem diz o número para ganhar o livro? Esse livro ele fala, não é um livro espírita, é um livro acadêmico, ele foi feito, ele é um resultado de um trabalho de pesquisa, de um mestrado, mas ele fala da história da União Espírita, né? Ele conta todo o trabalho que a gente faz aqui, ele fala de todas as tarefas que a gente desenvolve. Foram 27 pessoas entrevistadas e aí ele traz esses relatos. Quem se habilita a dizer um número, aqui tem 2 números. 87. Não. 13, quem disse 13? Ixi, pois é, eu pensei no 13 porque o 13 é a data de aniversário da nossa instituição, né? Então você ganhou, quem diz o outro número? Pronto, outro número, quem diz o outro? 80, não. Quanto? 29, quem disse? Por que 29? Aniversário de Bezerra, também pensei nessa data, você foi lá. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, obrigada pela paciência de vocês me ouvindo, hoje eu consegui terminar no tempo, e que Jesus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo hoje e sempre.